O Livro dos Espíritos, primeira parte, Introdução, item 12. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é o de que os espíritos inferiores, muitas das vezes, usurpam nomes conhecidos e respeitados. Quem pode, pois, afirmar que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Félono, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado essas personagens? Como que a gente vai saber? Eles podem usurpar, pegar aquele nome para usar a seu bel prazer. As pessoas não estão vendo, eles também podem moldar a sua aparência. Esta dúvida existe mesmo entre alguns adeptos fervorosos da doutrina espírita, os quais admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas inquirem como se lhes pode comprovar a identidade. Semelhante prova é, de fato, bem difícil de produzir-se, conquanto, porém, não possa ser de modo tão autêntico como uma certidão de registro civil, pode, ao menos, por presunção, segundo certos indícios. Até os mais fervorosos adeptos do início das comunicações dos espíritos tinham suas dúvidas sobre como identificar os espíritos, como ter certeza se eram os espíritos. Naquele tempo não tinha o Google para você ir lá e buscar foto, texto daquela pessoa. Então, como que você ia fazer? Você tinha que procurar pesquisar sobre aquele espírito, sobre aquela pessoa que o espírito disse ter sido na Terra, e ver a compatibilidade dos textos. Então, vamos ver como o Kardec chega à conclusão para nos esclarecer de como nós vamos identificar os espíritos. Embora, como ele disse, não tem a certeza de um registro civil, mas quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo, por exemplo, normalmente, se há pouco tempo que morreu, sucede geralmente que sua linguagem se revela de perfeito acordo com o caráter que tinha os nossos olhos quando vivo. Já isso constitui indício de identidade. Indício. Então, quando eles vêm, tentam passam a mensagem, se identificando, a gente vai ver pelas características que ele escreveu, porque a gente conheceu a pessoa, percebeu a forma de falar. Se o jeito de falar está assim, da mesma forma que escreveu, muito parecida, então há indícios de identidade. Indícios, não podemos falar assim, é esse mesmo. Mas já começamos a poder aceitar. Vamos mais. Não mais, entretanto, há lugar para dúvida, desde que o espírito fala de coisas particulares, lembra acontecimentos de família, sabidos unicamente do seu interlocutor. Um filho não se enganará, de certo, com a linguagem de seu pai ou de sua mãe, nem pais haverá que se equivoquem quanto ao de um filho. Então, como ele passa a mensagem, o estilo de linguagem, os pais vão identificar os filhos e os filhos vão identificar os pais. E os pais identificar os filhos mais novos é meio delicado. Não vou dizer que não é impossível, não, mas é meio delicado. Já os pais identificarem os filhos identificarem os pais é mais fácil, porque os pais viveram muito tempo, então sedimentaram aquelas informações. Agora, os detalhes de família, coisas banais do dia a dia que só aquelas pessoas sabiam, aí é uma característica e uma caracterização bem definida. Neste gênero de evocação, passam-se, às vezes, coisas íntimas, verdadeiramente empolgantes, de natureza a convencerem o maior incrédulo. O mais obstinado séptico fica, não raro, aterrado com as inesperadas revelações de que lhe são feitas. Então, os espíritos passam as formações, trazem determinados detalhes, determinados dados importantes, para que ele possa entender que a mensagem para ele, que a mensagem veio daquele parente que ele queria receber. E se o parente tinha vida dupla? Postava-se como uma pessoa idônea e nos baixos do pano agia de uma forma muito perdulária, muito estranha. Então nós temos que ter cuidado com isso também. Kardec identificava facilmente esses dados, porque
ele trabalhava com a pleiade de espíritos superiores que estavam ali monitorando, vigiando todos os passos para que tudo ocorresse da maior normalidade e tranquilidade. Outra circunstância muito característica acode em apoio à identidade. Dissemos que a caligrafia do médium muda em geral quando o outro passa a ser o espírito evocado, e que a caligrafia é sempre a mesma quando o mesmo espírito se apresenta. Então, toda vez que o espírito diz ser João, a caligrafia é igual de João. Se ele diz ser Isabel, a caligrafia é igual de Isabel. Sempre mantém aqueles traços. Isso quando é um médium bem treinado. O médium bem treinado, um médium verdadeiramente psicógrafo. Porque quando o médium é intuitivo, inspirado, as letras não vão ser iguais, não. Mas o tom da escrita, sim. Tem-se verificado inúmeras vezes, sobretudo se trata de pessoas mortas recentemente, que a escrita denota flagrante semelhante com a dessa pessoa em vida. Semelhança, não é igual. Assinaturas serão obtido de exatidão perfeita. Longe estamos, todavia, de querer apontar este fato como regra, e menos ainda como regra constante. Mencionamo-lo apenas como digno de nota. Para que você entenda que existe essa possibilidade de identificar, temos a possibilidade da caligrafia, mas lembrando que a possibilidade da caligrafia depende do médium, da suscetibilidade e da sensibilidade do médium e do seu treinamento. Então não vamos exigir do médium que todo médium seja um Chico Xavier, mas que todo médium seja um médium com as suas características próprias, aperfeiçoáveis, para sermos todos conduzidos à vitória final do bem, do amor e da fraternidade. Só os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda influência corporal. É o que a gente disse agora há pouco. Para estar livre das influências corporais, eles têm que estar bem mais purificados. Se ele tiver uma vida dupla, se ele tiver ações boas frente aos olhos da sociedade, negativas na obscuridade, então todos os problemas existem e ficarão bem claro, bem explícitos nas comunicações, mas lembremos que para ter clareza depende do treinamento do médium e das suas características intrínsecas, íntimas. Quando ainda não estão completamente desmaterializados, é a expressão que usam, conservam a maior parte das ideias, dos pensadores e até das manias que tinham na Terra, o que também constitui um meio de reconhecimento ao qual, igualmente, se chega por uma imensidade de fatos minuciosos que só uma observação acurada e detida pode revelar. Então, à medida que a gente vai fazendo esse estudo, a gente vai adquirindo mais malícia, mais entendimento, e aí vamos ficando mais observadores com relação às mensagens, a gente vai poder identificar, a gente vai poder saber e perceber que tipo de energia nós estamos lidando e, principalmente, com que tipo de espíritos, quais as suas tendências nós estamos lidando. Logicamente que não vamos querer que todo mundo seja santo, que os espíritos virem santos da noite para o dia. Repito, é necessário que haja entendimento, que haja construção íntima, para que todos se fortaleçam na seara do bem. Vêm-se escritores a discutir suas próprias obras ou doutrinas, a aprovar ou condenar certas partes delas, outros a lembrar circunstâncias ignoradas ou quase desconhecidas de suas vidas ou de suas mortes. Toda sorte de particularidades, enfim, que são, quando nada, provas morais de identidades únicas, invocáveis, tratando-se de coisas abstratas. Então, essas provas, elas têm uma característica de serem bem únicas, de serem bem objetivas, porque ele está discutindo a obra dele, falando assim, essa parte está certa, essa aqui tem que ser corrigida, essa aqui está errada, eu equivoquei na hora de escrever, eu me enganei pelos conceitos que eu tinha no mundo. Então, eles discutem as suas obras. E falam de um detalhe da sua morte, que são provas abstratas, algumas delas morais, que mostram as características do espírito que a gente pode identificá-los. Ora, se a identidade de um espírito evocado pode, até certo ponto, ser estabelecida em alguns casos,
razão não há para que não se haja em outros. E, se com relação a pessoas cuja morte data de muito tempo, não se tem os mesmos meios de verificação, resta sempre o da linguagem e do caráter, porquanto, inquestionavelmente, o espírito de um homem de bem não fará como o de um perverso ou de um devasso. Quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, esses se traem logo pela linguagem que empregam e pelas máximas que formulam. Então, a linguagem do espírito vai marcar o caráter que ele tinha. Então, se é alguém que a gente conhece, fica mais fácil porque a gente já conhece. Se for alguém de muitos e muitos anos atrás, a gente vai perceber se é ele ou não, ter o indício de que o seja, pelo caráter da linguagem, pelo estilo de escrever e pela forma com que ele aborda os assuntos. Aí a gente vai começar a perceber que faz sentido ser aquele espírito. E por isso nós vamos então começando a entender mais e compreender o quanto é importante nós nos apercebermos que não adianta ter um nome respeitável, tem que ter uma conduta condizente com aquele nome que ele adota. Então, muitas das vezes, um espírito vem em nome de Bezerra de Menezes, mas com a mesma conduta. Às vezes até assume aquela aparência momentânea para dar mais tranquilidade, mais segurança à pessoa e traz para nós a mensagem coerente. Se o espírito não estiver à altura da missão empreendida, ele vai falhar, ele vai errar e vai colocar em descrédito aquela mensagem. Um que se dissesse Fenelon, por exemplo, e que ainda, quando apenas acidentalmente ofendesse o bom senso e a moral, mostraria, por esse simples fato, o embuste. Se ao contrário forem sempre puros os pensamentos que exprima, sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fenelon, não há motivo para que se duvide de sua identidade, até porque é o objetivo que nós temos, ter uma mensagem à altura do caráter daquele espírito, à altura daquilo que ele passa, daquilo que ele procura ensinar, daquilo que a gente precisa vivenciar naquele momento. De outra forma, havia de supor que um espírito que só prega o bem é capaz de mentir conscientemente e ainda mais sem utilidade alguma. Para que um espírito do bem vai querer mentir, vai querer tomar uma série de atitudes incompatíveis com aquela realidade? Então, compreendendo bem essas situações, compreendendo bem o caráter de cada situação, nós vamos procurar entender, compreender a mensagem e discernir se ela é ou não daquele espírito. Lembrando que isso não é para qualquer um. Poucas pessoas têm condições de discernir e separar as mensagens. A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e possuídos dos mesmos sentimentos formam grupos e famílias. Ora, incalculável é o número dos espíritos e longe estamos de conhecê-los a todos. A maior parte deles não tem mesmo nomes para nós. Então, a maioria, já falamos isso aqui anteriormente, a maioria dos espíritos não tem um nome conhecido aqui na Terra. Eles simplesmente passam a mensagem, trazem as informações, boas ou ruins, e a gente vai seguindo nossa caminhada, esclarecendo alguns e sendo esclarecido por outros de acordo com o tipo de mensagem que eles estão passando. Nada, pois, impede que um espírito da categoria de Fenelon venha em seu lugar, muitas vezes até como seu mandatário. Apresenta-se então como o seu nome, porque ele é idêntico e pode substituí-lo, e ainda porque precisamos de um nome para fixar nossas ideias. Mas que importa, afinal, seja um espírito realmente ou não o de Fenelon. O importante é que a mensagem seja compatível com a altura e o caráter de Fenelon. A altura e o caráter daqueles que se propõem a receber a mensagem. Todos nós precisamos, então, começar a compreender que a doutrina espírita não é uma doutrina exata, ela é sutil, ela é muito cheia de pequenos detalhes e que nós precisamos entender bem e compreender esses detalhes para não cairmos em falhas de sairmos tomando atitudes inconsequentes. Vigiando sempre, estudando a doutrina sempre, vamos começar a compreender
detalhes importantes para que estejamos em condições de discernir, estejamos em condições de compreender cada mensagem e ver o que nós vamos colocar em nossos corações daquilo que está sendo passado. Desde que tudo o que ele diz é bom e que fala como que teria feito o próprio Fenelon, é um bom espírito. Indiferente é o nome pelo qual se dá a conhecer, não passando muitas vezes de um meio de que lança a mão para nos fixar a ideia. O mesmo, entretanto, não é admissível nas evocações íntimas, mas aí, como dissemos há pouco, não consegue estabelecer a identidade por provas de certo modo patentes, simplesmente por meios abstratos. Então, a pessoa do espírito veio para passar uma mensagem compatível com as teorias de Fenelon. Traz essa teoria, identifica-se como Fenelon, nos esclarece, amplia os conceitos, ótimo. Agora vem, começa a fazer gracejos, fazer brincadeiras, fazer jargões. A gente não vai tomar por Fenelon. Então, vamos ficar bastante atentos, vigilantes, para entendermos que a mensagem vai dizer muito mais do que qualquer palavra, qualquer nome que o Espírito queira dar. Inegavelmente, a substituição dos Espíritos pode dar lugar a uma porção de equívocos, ocasionar erros e a miúde mistificações. Esta é uma das dificuldades do Espiritismo prático. Por isso, nós temos a necessidade de nos vigiarmos, temos a necessidade de ficarmos atentos para observar a qualidade daquilo que está sendo escrito, aquilo que está sendo falado e não cometermos erros que não deveríamos cometer. E não passarmos a mensagem incompatível com a altura do Espírito que se diz ser. Vigiar, questionar, avaliar, sempre. Só passar a mensagem para frente quando você tiver certeza absoluta. Aliás, absoluta não, tiver o máximo de certeza possível. Nunca, porém, dissemos que esta ciência fosse fácil, nem que você pudesse aprendê-la brincando, o que, aliás, não é possível. Qualquer que seja a ciência, jamais temos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo e, por vezes, muito prolongado. Então, a doutrina espírita, para a gente aprender, ela não é fácil, nós temos que estudá-la assiduamente, muito prolongadamente, e termos uma conduta compatível com aquilo que nós queremos passar, que nós queremos transmitir. Não sendo lícito comprovarem-se fatos, tem-se que esperar que eles se apresentem por si mesmos. Frequentemente ocorrem, por efeito de circunstâncias em que se não pensa. Para o observador, atento e paciente, os fatos abundam. Por isso que ele descobre milhares de matizes característicos que são verdadeiros raios de luz. Se você for bem atento, for bem vigilante, você vai pegar a essência daquelas mensagens, vai achar ali fatos abundantemente que vão, aí você vai descobrir vários deles, que caracterizam como verdadeiros raios de luz para que você tenha conhecimento e entendimento daqueles fatos. Quando os espíritos falam alguma coisa vai acontecer, o tempo não é linear. E às vezes eles trazem aquelas informações e a gente fica esperando para daqui uma semana, daqui um mês. E acontece 4, 5 anos depois. Ou seja, nós temos que estar atentos aos fatos e a função da doutrina espírita não é fazer profecias premonitórias para o futuro. Pode até acontecer, mas não é essa a função. A nossa função é ajudarmos-nos a nos educar, viver um dia após o outro com responsabilidade e prudência para conquistarmos um amanhã de luz. O mesmo se dá com as ciências comuns. Ao passo que o homem superficial não vê numa flor mais do que uma forma elegante, o sábio descobre nela tesouros para o pensamento. Então um poeta olha para uma flor e inspira-lhe um poema. Um homem comum, apenas uma flor bonita, ou cheirosa, mal cheirosa, apenas uma flor. E para um sábio, ele pode fazer ali vários experimentos para saber todas as composições químicas daquela planta. Ou que tipo de energia ela possui que pode transmutar as nossas energias. Assim, sucessivamente, nós vamos aprendendo a nos aperfeiçoar, a nos melhorar e a crescermos para Deus. Que a mensagem divina seja sempre luz para o nosso caminho, iluminando-nos para a grande jornada de luz.
Que as paz e as bênçãos de Jesus estejam sempre presentes em nossos corações.